Bem-vindos ao Faitou Podcast, seu episódio número 12. Eu sou Renan Kendi e contamos hoje com Adrien Yoneda. Boa noite, Gerson Shimado. Já faz há boatos que o Faitou Podcast ia acabar, né? Faz tempo que não sai um episódio. O cara que organiza não organiza, né? É que teve um Boninkai aí, teve um Shinenkai. O Shinenkai, meio atrasado também. Shinenkai. Quebrou a programação. Em abril. E hoje mesmo a gente marcou com mais algumas outras pessoas, né? Mas tá difícil conciliar um horário legal pra gravar. O que a gente vai falar hoje? Sobre... Bom, a pedidos que eu leio nos comentários do Faitou, as pessoas pedem uma espécie de glossário, né? Pô, às vezes eu não entendo todas as terminologias que vocês usam. E a ideia desse programa é da gente comentar sobre as palavras-chave, palavras de treino, que as pessoas talvez não conheçam. Sim, será bastante interessante aí pro pessoal. Até mesmo pra nós é um bom estudo aí, buscar o significado exato de cada termo pra poder passar isso ao pessoal. É verdade, eu que não, mesmo sendo descendente, eu não falo fluente japonês, então tem muitas horas que a gente não entende certas coisas que o Sensei fala, né? Ainda mais quando a gente tá no começo da nossa jornada no Kendo aí, e às vezes a gente tem até vergonha, às vezes, de perguntar, né? E começa a tentar deduzir, pelo menos eu tentava, muita coisa eu já sabia, lógico, mas a gente fica com vergonha e tenta deduzir com o tempo, assim, o que significa, né? Mas às vezes a gente pode ter uma percepção totalmente errada do que realmente é, né? Isso aí, vamos para o programa. Galera, se vocês estão gostando do podcast, saiba que nós temos o site faitopodcast.blogspot.com.br. Críticas e sugestões, faitopodcast@gmail.com. Kendi, acho que a gente tem começado então do básico, né? O que a gente aprende na primeira aula? Significado de dojo, de kami-sama, de kami, né? Shoumeni, Seizá. Acho que a primeira palavra que a gente pode começar aí é dojo, né? Que é o local onde a gente vai treinar. E o que seria um dojo? O especialista de hoje é o Adrien, né? Bom, só pra começar comentando aí, eu sou descendente, né? Sou filho de japonês, então muitas palavras eu entendo ouvindo, mas muitos dos termos usados no Kendo são específicos. E como eu não estudei no Japão, tem muito vocabulário que eu não conheço. Então, apesar de muitos eu entender diretamente, quando os senseis falam, alguns deles eu tive que buscar mais informações para entender o que significa ao pé da letra. E para isso, eu vou usar durante todo esse podcast um material de apoio, que é um dicionário japonês e inglês de Kendo. É um livrinho que a própria All Japan Kendo Federation publica e vende no site deles. Inclusive, nós vamos colocar aí o link para quem tiver interesse em adquirir aí no podcast. Né? E é interessante todos terem. É um dicionário de Kendo mesmo, são termos de Kendo com significados em inglês. Então, eu vou fazer uso desse material. Então, dojo, Adrien. Acho que eu já comentei sobre dojo em algum outro episódio, né? Que, assim, por cima eu sei que do, kanji utilizado é de caminho. E o jo é de local, né? Tô falando besteira? Não, na verdade é o local onde você pratica o caminho. O kanji do do é o mesmo do kendo, do. Mas aqui, ó, é até interessante a tradução ou a explicação que eles colocam aqui, de dojo. Comentam que é um local, salões onde as artes de Budo são estudadas. Ele comenta que é um local iluminado pelo Buda, que é para treinamento das artes do Budo. Mas é isso aí, é o local onde se treina Budo, é o dojo. E dentro do dojo, a gente sabe que tem o sensei, tem os senpais, os kohais, também são outros termos. O sensei acho que é um termo que todo mundo já saiba, né? Geralmente é o professor. Tem algum comentário sobre o sensei, a palavra? Não, o termo sensei ele é usado como professor mesmo. Muitas vezes, lá no Japão, assim como aqui no Brasil nós chamamos os médicos, advogados de doutores, é um título comum utilizado para chamar essas pessoas, o sensei também é utilizado lá no Japão para chamar médicos também. Então é muito comum, quando você se refere a algum médico,
chama tal sensei. Mas no Kendo, o sensei é realmente as pessoas que passam o conhecimento do Kendo uns aos outros, né? Que normalmente, se não me engano, no Brasil, são considerados senseis acima de terceiro dan. Na verdade, acaba sendo um título dado àqueles que são acima de terceiro dan, em geral no Brasil. E cada dojo deve ter a sua definição individual em cada local. Por exemplo, no nosso dojo, o ABK são considerados senseis os que são acima de quinto dan. Lá no Japão devem ser considerados senseis provavelmente sexto, sétimo dan pra cima. Né? Eu ia fazer essa pergunta. Eu tô vendo aqui que a gente fez uma pauta, né? Pela primeira vez. Não é a primeira. E você colocou os kanjis, né? Tem o sensei. Sim. Eu sei, né, por cima que literalmente o primeiro kanji é de antes. E o segundo Sim. é de nascimento, né? Aquele que nasceu antes, literalmente, seria a tradução. Teria esse significado. Então, eu tô vendo o significado do segundo kanji exatamente. É uma tradução de vivência, né? Na verdade, o sensei é aquele que tem uma vivência anterior. Esse segundo Ou seja, kanji... a pessoa que já passou por uma experiência e obteve uma vivência anterior e isso ele está repassando aos outros. É verdade. Esse segundo kanji é inclusive o que tem no meu sobrenome, né? Mancho. Só que tem outro som. Sim. Depois vem... Vamos lá pela hierarquia do dojo. Vem o senpai. Então o senpai, na verdade os senseis podem ser um senpai. Não é um órfão. O senpai. O senpai é aquele que usa o mesmo kanji do sensei, né? O primeiro sen é o mesmo do senpai. Na verdade, o pai, na verdade, é um colega, companheiro. Então, é um companheiro que tem uma experiência anterior. Ou seja, são aqueles que são os seus sêniores. Então, as pessoas que iniciaram o treino antes de você são todos senpai. E, por outro lado, existe o kohai, que é o oposto. É o companheiro, o colega que veio depois. Então, os colegas mais júnior são kohai e os mais sênior são senpai. O kou aí teria o sentido de depois. Isso. É legal que acho que a gente vai comentar sobre isso. O sufixo final é pai, né? Senpai. Depois vira kohai. É bem comum, né, na língua, o H, né, ha, hi, hu, he, ho, ter o som de P ou de B. Isso, na verdade, quando são os termos e que em outras línguas são chamadas de ligações, né? Quando você junta duas palavras, quando há essa ligação, ela muda um pouco a sonoridade. Então, as palavras que sozinha têm um som de... é escrito, né, tem um som de H, quando junta ele pode se transformar em P ou B, ou mesmo se mantém em H. Então, o kohai se manteve o H e o senpai, o mesmo hai mudou para pai. Isso para outras assim como sílabas, um exemplo... Né? Tipo, kote vira degote, né? Isso, aí vem um som mais forte, né? O K vira H, o G, o S vira Z, depende do termo. Quem já estudou um pouquinho de hiragana sabe que a sílaba, ela continua a mesma, né? Tipo um K. Aí você põe dois risquinhos do lado e vira um Ga. Isso. O som de K de kata ou Ga de gato. O que você falaste, Márcio? Voltando no negócio do sensei, eu acho que no Japão, que nem o Adrian falou, é sexto dan pra cima, eu acho. Porque tem uns títulos que a partir do sexto dan o sensei ganha, né? Que é o Renshi, Kyoshi e Hanshi, né? Isso. E a partir do sexto dan, você pode ganhar o título de Renshi, né? Renshi. Isso. No sétimo dan, você pode ganhar o Kyoshi, e o Hanshi só é dado para os Hachidan, né? Então, eu acho que no Japão, a partir do sexto dan, você é considerado sensei, né? Agora, na verdade, o que eu tenho conhecimento desses termos, de Renshi, Kyoshi e Hanshi, eles são títulos semelhantes com o que são dados na estrutura acadêmica, né? Quando nós nos graduamos na faculdade, nós somos bacharéis. Então, o Renshi, eu acho que é o equivalente ao bacharel em alguma área de estudo. O Kyoshi, ele já é o nível de mestrado. E o Hanshi é o nível de doutorado. Inclusive, para eles obterem esses títulos, eles têm que, no caso do Hanshi, né, eu acho que eles têm que defender uma tese, assim como é no doutorado. Muito interessante, né? Porque sempre senseis que chegam tem esse título, né? Tá vindo o sensei Kyoshi, né? No Brasil, o CBK faz exames para
Reishi Kyoshi, né? E são Sim. feitos exames, tem uma bancada mesmo pra avaliar também, né? Uhum. Entendi. A gente passou pelo Shoshinsha, né? Acho que essa é a palavra que a gente mais falou em todos os programas. Que às vezes, Sim. em alguns dojos são chamados de salsichas. Salsicha, exatamente. Então, Shoshinsha, ele ao pé da letra, é aquela pessoa que tem um coração novo, puro. Ou seja, uma pessoa que ainda não teve a experiência no que ele está fazendo. A tradução, assim, a palavra que definiria isso em português seria principiante ou novato. Uhum. Mas ao pé da letra é isso que significa, é uma pessoa que tem o coração novo. Coração também pode ser traduzido como espírito, né? Uma Isso, pessoa de espírito novo. ou coração. Uhum. Seguindo, showman. Então, daqui a pouco a gente vai passar no Shoumen Uchi, né? Lá na frente, nos movimentos de Shinai. É o mesmo kanji que se usa no Shoumen por Shoumen Uchi. Ele na verdade, é a região. Shoumen é onde se coloca o kami, né? O Shinzen, que é ou aquele papel que representa o deus, né? Kami-sama. Ou em alguns locais coloca-se um standzinho, né, que representa também o caminho. Então, normalmente, Shoumen é esse lado do dojo. E que, normalmente, que eu tenho conhecimento, ele é o local mais longe da entrada do salão. Então, se você tem um salão, você vai colocar o Shoumen, você vai definir o Shoumen como o lado mais oposto da entrada do salão. Aí, em relação ao Shoumen, existe o lado do Kamiza, e o Kamiza é o lado do assento de honra. Que normalmente, tá? Olhando pro Shoumen, ele fica do lado direito, e o Shimoza é o lado oposto. Ou também, muitas vezes, o Kamiza é o lado, dependendo do comprimento, largura, né, das dimensões do local, às vezes o próprio Kamiza ele fica no lado do Shoumen. Então o Shoumen fica atrás do Kamiza. Que, por exemplo, em campeonatos, eu acho que se usa nessa construção normalmente. O Shoumen é ao lado das autoridades, tem a mesa das autoridades onde fica o Kamiza, e o lado oposto é o Shimoza. Às vezes fica perpendicular, né? Às vezes a gente pode chamar de Kamiza, Shinzen. Agora isso faz mais sentido. O termo que a gente usa é Kamizani, né? Ou Shoumeni, né? Shoumeni ou Que Shinzen? justamente está na direção. Lá no Seibukan, a conformação já é diferente. E se usa a palavra Shinzen? Será que é mais de dojo para dojo? Então, eu acho que mas nós também, mesmo no ABK, nós usamos tanto o Shoumen quanto o Shinzen, né? Dependendo da ocasião. Ocasião, como assim? Ou dependendo até... O que pode ser uma ocasião? Não, eu acho que são equivalentes. Equivalentes? Eu acho que são equivalentes. Eu busquei aqui o kanji do Shinzen nesse dicionário japonês e inglês de Kendo, mas não tem descrito Shinzen aqui. Então eu acho que para aqueles que fizeram esse livro, eles não devem ter o costume de usar o termo Shinzen. Acho que a gente pode pular a limpeza. Saúde. Eu acho que... Quer falar? Eu acho que a gente deveria comentar do Soji um pouquinho, né? Que eu acho que muita gente acaba deixando de lado isso ou não levando em consideração na tradição. Mas eu acho que o Soji, ele é um processo que faz parte do processo, né? Faz parte do processo de moldar o caráter da pessoa, de você não achar que a limpeza tem que ser feita pelos outros, mas fazer parte do seu crescimento no Kendo. Eu me lembro muito bem vocês devem ter assistido também o documentário do Eiga, de quando ele perdeu, né, pro Miyazaki, e depois ele foi naquele Kaishido que era para ter sido Kaishido, mas eles levantaram nem, né, que ele voltou pro dojo dele para refletir, né, e mostra ele fazendo a limpeza lá, ele sozinho limpando o dojo. Então, faz parte da moldura do caráter do Kenshi. Então, acho que é importante comentar e acho que é importante que todos os dojos façam essa limpeza, não só os novatos, não só os Shoshinshas façam, mas também os senpais, também os senseis participem nesse processo. Para fazer a limpeza, né, é necessário que você chegue antes do treino começar, né? Senão você vai fazer... O dojo tem que estar pronto para o treino no início do treino. Você não pode usar o tempo da limpeza como tempo de treino. E é interessante também a questão da limpeza com pano, né? Fazendo com as próprias mãos, não com rodo, né? Sim. Se for para pensar na tradição, no passado não existia rodo, né? Então,
As pessoas pegavam com as mãos e iam correndo, né? Agachados, iam correndo, empurrando com as próprias pernas. No próprio vídeo lá que a gente comentou aí do Eiko, mostra ele limpando dessa forma. Que já era e uma lá forma eles têm de dojos treino, enormes. Né? Sim, Treinar inclusive fortalece coxi. bastante as pernas. Sim. A gente sempre fala, né? Coxi, você tem que ter o coxi forte. O que é o coxi? Mas acho que Aproveitando já, comentando o coxi, né? O coxi é o quadril, né? Então é ter o quadril firme. Então você tem que ter força na região inferior do abdômen. Bom, eu sou digamos, um novato, começando no Kendo, ou seja, eu sou um Shoshinsha, e eu sei que eu tenho que ir ao dojo, e a primeira coisa que eu faço quando eu entro no dojo seria o quê? Geralmente você fazer uma saudação. Uma saudação para o Shomen, né? Isso. Na verdade, você entra, no momento que você entra no dojo, normalmente já se faz uma reverência, né? Uma saudação. Que é o urei, né? Que a gente chama de rei, é uma reverência. Que a gente faz baixando a cabeça, mantendo o corpo reto, inclinando o corpo levemente, fazendo esse sinal de reverência. Se vocês virem japoneses, principalmente no ambiente de trabalho, se cumprimentando, vocês vão ver que eles baixam a cabeça muitas vezes. Até é engraçado, né? Pra quem é ocidental, até mesmo pra nós que não somos, mesmo sendo descendentes, moramos no ocidente, né? Então, o número de vezes que eles baixam a cabeça é incrível. E é isso que eu orei. Pra eles é um ato normal. Pô, isso lembra a história do Edu. Pena que ele não tá aqui. Que ele falou que ele tava no metrô, né? No Japão. E ele viu claramente, assim, que era um superior e um encarregado dele, né? E eles estavam se despedindo. E eles ficavam sayonara, e ficavam repetindo isso repetidamente. Até que fica insustentável e cada um vai pra um lado. É engraçado mesmo pra gente. E dependendo, né, do horário que você chega, você faz o urei, né, o shomen, e fala bom dia, boa tarde, boa noite em japonês, para as pessoas que estão dentro do dojo, né. O bom dia seria Ohayou gozaimasu. Boa tarde seria konnichiwa. Boa noite. Konbanwa. Bom, eu estou lá, sou iniciante, cheguei. Geralmente os treinos são à noite. Daí pra frente, o que a gente vai... Com o que a gente vai lidar, né? Acho que o Shoshinsha, ele utiliza o quê? Basicamente o kimono, o keikogi, o hakama e um shinai. O que seriam esses 3 itens? Bom, o keikogi, ele é o vestimenta para treino, para keiko. Ele também é chamado por muitas pessoas como kendogi, que é a vestimenta do kendo. Né? Normalmente superior. Ele se refere à parte superior da vestimenta. O hakama é a parte inferior, que é a calça que parece saia. Para quem vê de longe, para quem não conhece que ele é separado no meio, né, acha que é uma saia. E é legal falar que as pregas, né, Adria? A questão das pregas, que o significado pouca gente sabe também. Na verdade, sabe aqui de cor. Na verdade, eu não vou comentar detalhadamente, mas o hakama, ele, se for verificar todos os hakamas, eles têm um padrão de número de dobras, de pregas, que são 5 na frente e 2 atrás. Eles representam, na verdade, cada uma delas representa as 7 virtudes do Bushido. Então, é importante, é interessante, eu acho que faz parte também da formação do caráter, você manter as 7 pregas formadas no seu hakama. A partir do momento que seu hakama não tem essa prega, é que você pode ter talvez perdido uma virtude. É uma coisa a se pensar. Né? Mas eles têm significado, então a gente tem que se esforçar para mantê-los. Para que isso aconteça, toda vez que a gente usar, ao final do treino, dobrar direitinho, toda vez que a gente lavar, dobrar ou passar direitinho, que aí ele se mantém. E o Shinai? O Shinai, o kanji dele, ele é escrito como... São 2 kanjis, é escrito como bambu e espada. É uma espada de bambu. Então é o que substituiu aí, ao longo do tempo, né? No passado treinava-se com bokuto, que é a espada de madeira. Bokuto também é escrito madeira, espada, o kanji, né? De madeira e espada, ou seja, espada de madeira. Também conhecidos em outras áreas
principalmente acho que no Aikido eles chamam de Bokken, é uma outra forma de ler o Bokuto. E então no passado treinava-se com Bokuto e isso causava muito acidente, né? Batendo firmemente com Bokuto dá para quebrar vários ossos do corpo, né? Então com o tempo desenvolveram aí o Shinai, é um material muito mais flexível, feito por 4 varetas aí também que aumenta a flexibilidade para permitir o treino contínuo do Kendo sem causar muitos danos no seu parceiro, né? Bom, Okay. eu sou o Shoshinsha, eu me vesti, já sei me vestir, tenho uma Shinai e o que eu vou falar é claro, da minha experiência no Bandeirantes, como é o treino. Deu o horário, um senpai ou um sensei ele fala, Taiso, e todo mundo pega as Shinais, colocam as pontas juntas no centro, e a gente começa a fazer o aquecimento e o alongamento. O que seria Taiso? Na verdade, Taiso é se exercitar. Quando você vai no Japão, todo mundo faz Taiso antes de começar a trabalhar, né? Não tem um tal de rádio Taiso? Isso é muito comum no Japão. Todo mundo antes de trabalhar, eles se alongam, fazem exercício antes de iniciar, né? Acho que isso é uma prática muito comum. Aqui mesmo no Brasil, quem trabalha as empresas japonesas como Toyota, Honda, assim, tem o Taiso, né? Antes de começar o turno, a jornada de trabalho, né? Uhum. E durante o Taiso, sim, a gente já tem um primeiro contato com contagem, né? Contar de 1 a 10. Porque a contagem no japonês ele é difícil também. Porque depois ele tem variações, né? Super complexo a contagem no japonês. Na verdade, o que a gente conta lá nos treinos é o número em si, né? Só o número a gente fala. Mas a contagem para cada coisa que você conta, para se é uma coisa comprida, é contado de uma forma, né? Referenciado de uma forma, se é uma coisa plana, como uma folha, é considerado de outra forma, se é um animal, um cachorro, é dito de um jeito, se é... Pessoas, são usados termos diferentes, né? Então a contagem é super complexa no japonês. Então, mas o básico, né, que é o número... Fala aí, 1 a 10. O básico é o número, tem várias formas de falar, alguns inclusive, né? Então, o normal, o que a gente fala normalmente é ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. Esses são os 10 nomes dos números, né? Sim. Em alguns casos, o 4, por exemplo, ele pode ser lido de outra forma. Como tudo em japonês, na verdade, tudo pode ser lido em várias formas, né? Mas o 4, dependendo do lugar, ao invés de falar yon, fala shi, que para os brasileiros, para quem não conhece, pode até confundir com o 7, que é o shichi. E o 7 pode ser lido como nana. Nana. Nos dans, né, a gente usa a forma yon e nana, né? E shodan, isso, né? Não é ichidan. Isso. Fala shodan, nidan, sandan, yondan, godan, rokudan, nanadan, hachidan, kyudan. Aí a gente normalmente diz nanadan, mas tem muita gente que fala shichidan também. Eu já ouvi. Depende da região do Japão, acho que fala shichidan também. Isso. Então esses são os básicos. Aí depois disso é muito fácil na contagem, assim. Tem um lado difícil do japonês, mas tem um lado fácil quando você vai fazer uma composição. Você só ela decora. É totalmente uma composição dos 10 números que a gente fala, né? Uhum. Se é 11, por exemplo, fala 10, 1, juichi. Se é 31, vai falar 3, 10, 1, san, ju, ichi. Então, aprendendo esses 10, dá para entender toda a contagem até o 99. 99 seria 9, 10, 9. Kyu, ju, kyu. E como seria aí chega no 100. 100. O 100, ele é hyaku. E a mesma coisa. Hyaku ichi, hyaku ni, hyaku ju, hyaku niju. E assim sucessivamente. Aí pra frente começa a complicar um pouquinho mais, né? O 1000 no japonês, ele é o 1000, dito em português, é 100. Que não é o 100 em português, né? Se falar e 100, é 1000 em japonês. Uhum. E tem a contagem pra 10 e mil aí também, tem?
10.000 que é complicado. Tem uma contagem para 10.000 que é Itiman. Itiman. A cada 10.000 você fala man, né? Então Itiman é 10.000, Niman seria 20.000. Que é muito comum o Aí, japonês se for falar 100.000, porque a moeda deles é muito inflacionada, né? É na casa dos 4 dígitos, qualquer coisa. Na verdade, não é que a moeda é inflacionada, né? Se for para pensar, é só a unidade que é diferente. A menor unidade deles é 1 ien. A nossa menor unidade é o centésimo do real. É o centavo, que é o centésimo do real, né? 1 centavo vale muito menos do que 1 ien. Então, a moeda lá vale mais do que aqui, né? A menor divisão deles vale mais do que a nossa menor divisão. É só a forma de contar que é diferente. Então, o importante da contagem aí pro Kendo é, na verdade, conseguir identificar esses 10 números, né? Ichi, ni, san, shi, go, roku, shite, hachi, kyou, ju, que uma vez aprendido isso, todas as outras contagens é fácil de entender durante o treino. E durante o Taiso, a gente vai também se deparar com alguns termos, né? A gente já comentou um koshi, né? Vamos alongar o koshi. Normalmente a gente alonga a virilha, né? Tem o termo tekobi. Sim. Aí acho que a gente vai entrar em detalhes da parte do corpo, né? Que te é mão. Te é mão. Ashi é pé. E kubi, só o kubi é pescoço. Quando você diz tekobi, é o pescoço da mão, ou seja, o pulso. O punho, desculpa. O punho, né? Ashikubi é o pescoço do pé. Tornozelo. Ou seja, o tornozelo. Tem um termo aqui, o mune. Mune é peito. Tem a região do né? Munezuki. Não, muneate. Munezuki seria o tsuki no mune. Então, os básicos aí os básicos de peça, de parte do corpo acho que no alongamento que se diz é mais o te, ashi, kubi e koshi, né? Sim. Acho que são imune, são esses mais utilizados. Bom, sabendo contar... e tem alguns termos que você fala, por exemplo, é trocar o lado. Hantai. Hantai é o outro lado. Entendi. Então, se a gente começa fazendo, por exemplo, o braço direito, a gente quer comandar para mudar para o braço esquerdo, a gente fala Hantai. Bom, e terminou o Taiso. O Senpai Sensei vai falar Shinai Mote. Na verdade, o Taiso, o que a gente chama de aquecimento, também faz parte do Taiso, né? Toda essa parte que a gente vai falar agora de Ogiburi e tudo mais, na verdade ele faz parte do Taiso, mas o Taiso não se restringe ao alongamento, né? Ele é o aquecimento como um todo. Tá. Bom, Shinai Mote, literalmente, o que eu entendo disso é pegar a Shinai. É isso mesmo? Motsu, o verbo motsu é segurar, pegar. Então, Shinai Mote, ele é o verbo motsu conjugado no imperativo. Então, pegue o Shinai. Pegue o Shinai. E já vem o primeiro, mais outras palavras, né? Shoumeni. Rei. Todo mundo se vira pro Shoumen e faz uma reverência. A gente já comentou do Shoumen. E depois nós viramos pro centro do círculo e se fala... Aí que entra a primeira questão, né? Sogo ni ou Otagai ni? Rei. Eu também busquei pesquisar qual é a diferença de um de outro, assim, no termo em si, né? Eu sei que eles são, no significado, sinônimos. Não são sinônimos, mas têm o mesmo significado. Normalmente se usa, na maioria dos dojos aqui no Brasil, acho que ainda se usa o Otagai Nirei. Otagai, sentido literal dele é um ao outro. Então é um rei que se faz uns aos outros. E o termo que tem sido usado mais vezes agora, mais recentemente, inclusive nos campeonatos, estão instruindo os Shimpan a dizer Sogo ao invés de Otagai, que é um termo um pouco mais formal, eu acho. Sogo significa mútuo, recíproco, ou seja, ele é um rei recíproco. Então, no sentido final, no significado final, tem a mesma finalidade, né? O Otagai Nirei e o Sogo Nirei tem a mesma finalidade, mas é uma forma mais correta, eu acho, mais formal de se dizer é o Sogo Nirei.
E isso está sendo pouco a pouco convertido aí, como eu comentei, principalmente nos campeonatos, e a gente também nos treinos agora está usando mais o termo Sogo. Bom, e agora entra o Taiso, né, com o Shinai. Feito isso, a gente faz Sonkyo. O que seria Sonkyo? Literalmente eu não sei, mas eu sei que é aquela posição que a gente dá 3 passos, tira a Shinai, né, fica na postura de Chodan e agacha. Eu acho que não tem nenhum significado literal do termo Sonkyo. Ele é o nome mesmo para essa posição que a gente está acostumado a fazer, né, de agachar apoiado no calcanhar. Então a gente levemente abre os joelhos, né? Na posição do kamae, abre um pouco a perna e agacha em cima do calcanhar. Essa é a posição do Sonkyo. Daí algumas pessoas dão esses comandos ou não, né? Aí a pessoa fala tate, que seria se levantar. Né? Então, isso. Tatsu é levantar, né? Aí tate como eu vou comentar algumas vezes, acho, durante aqui esse podcast, que assim como no português tem a conjugação dos verbos. Então o verbo não conjugado é tatsu. O tate é o imperativo do verbo tatsu. É o mesmo do Tachibana? Na verdade e não é, né? Na verdade o kanji do Tachibana, hoje ele é escrito como uma flor de pé. Mas acho que no passado, eu lembro deles me comentando que no passado eles tinham outro kanji. Aí para facilitar mudaram para esse. Mas sim, é o kanji do Tachibana que está escrito hoje no Zeken deles, o primeiro kanji é o kanji de estar de pé. Certo. Daí entra os movimentos. O primeiro que a gente faz, acho que é universal, né? É o Jogeburi, que literalmente significa de cima a baixo, balançar. Balançar a espada, nesse caso, né? O furu, o joge, jo é em cima, é o kanji de cima, ge é o de baixo, que vocês, a maioria já devem fazer associação agora com o jodan e o gedan, né, que é o kamae alto e baixo, e buri é o substantivo de balançar. Furu é balançar, buri como juntou a palavra, o fu virou bu, né, como a gente já comentou, então a joge buri é o balanço de cima para baixo. Então é um movimento que a gente faz amplo, um movimento em arco, né, amplo, que vai lá de cima para baixo. Aí o sensei fala, a gente vai fazer Jogeburi Nijupon Hajime. Como é que se traduz tudo isso? Então, o Jogeburi, como a gente já explicou, é esse movimento de arco de cima para baixo, né? Niju é da contagem, como a gente já comentou, Ni 2, Ju 10. Então são 20. Aí o Pon, que é o que eu comentei que dificulta muito, é muito difícil na contagem japonês, para essa quantidade, para o movimento, acho que para que casos a gente usa o Pon? Por exemplo, se a gente for contar um palito, que é uma coisa comprida e fina, a gente vai sempre contar como esse Hon, né? Quando é um é Ippon, Nihon, se seria 2, Sanbon, Yonhon. Então, para contagem de coisas assim, se usa esse sufixo Hon, ou Pon, ou Bon, dependendo do número. E se a gente tivesse que fazer então, 5 vezes, a gente falaria Gopon? Não, fala Gohon. Porque, mas, por exemplo, se a gente for bater Men, aí muda, né? Você não vai falar Gopon, você fala Gokai. Seria isso? Isso, então Kai também é um outro sufixo usado aí para contagem. Eu acho que poderia, nesse caso do Suburi, também poderia dizer Nijukai, 20 vezes. Nijukai. Então, a contagem no japonês para diversas coisas é diferente e eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de aprender. Mesmo sendo filho de japonês, muitas vezes eu me confundia quando era criança e hoje algumas coisas são claras, mas ainda assim algumas definições são mais complicadas. E eu falei o Hajime. Hajime é começar. Bom, de novo, é o imperativo do Hajimeru, do verbo Hajimeru. O verbo Hajimeru é verbo começar. O Hajime, ele é o imperativo desse verbo. Bom, aí a gente passa por alguns exercícios. Vamos comentar rapidinho. Saiu, men. Saiu, ao pé da letra também o kanji, ele se escreve esquerda-direita. A gente, inclusive, durante os treinos, muitas vezes muitos dojos devem aprender também
o termo para direita e esquerda, que é Migi e Hidari. Só que, como comentei, o kanji é lido de várias formas. E uma das formas de leitura desses Migi e Hidari, ele é, no caso do direita é Yu, e no caso da esquerda é Sa. Então, o Sayu-men seria esquerda e direita. Só que no caso, como a gente, no Kirikashi, a gente sempre começa pela direita, acaba virando direita e esquerda. Tem o Naname-buri. Naname é inclinado. Depois a gente pode passar por Shoumen-uchi. Shoumen é o men centralizado. É o mesmo kanji que a gente comentou lá do Shoumen, mas ele no caso do Shoumen-uchi, a batida, né? Ele é no centro da cabeça. Esse primeiro kanji do Shoumen é o sentido, é aquele kanji de correto, também tem esse sentido. Centralizado, correto, Tadashi. Correto, regular. Shoumen-uchi, uchi. O que seria um uchi? Uchi é o substantivo do verbo utsu, que é bater. Agora... Uchi é batida. Tudo faz sentido, velho. Depois a gente... Utsu pode ser golpear, bater, depende da utilização. E geralmente a gente faz o men e kyodo. Kyodo, eu tenho a noção que seria o men em um tempo só. E kyodo. Se fosse em 2 tempos, ni kyodo, san kyodo, e assim por diante. Acho que sim. Depende, também é um termo, a gente usa aí Kyodo-men-uchi, né, no ABK, que é nesse sentido de movimento o men em um movimento apenas. Acho que em outros dojos usam outro termo. Acho que fala Ichibyoshi. Ichibyoshi, O Junji. Já ouvi o Junji falando assim. Eu acho que tem o mesmo significado, forma diferente de dizer. Cada sensei, mesmo no Japão, cada região vai ter uma forma diferente de se dizer, então... Gravem aí, Kyodo e Ichibyoshi seria em um movimento só. Né? Bom, a gente pode estar perdendo algum exercício feito no aquecimento, mas a gente está se restringindo o que a gente faz no Band, né? E por último, geralmente a gente faz o Choyaku Suburi, que na sua tradução aqui ficou... Choyaku seria salto, né? Saltar. Então seria o Choyaku é saltar. Suburi saltando. Uhum. O que, na verdade, é um termo infeliz, né? É um termo utilizado, mas o Choyaku Suburi a gente não faz, na prática a gente não deveria fazer saltando, né? A gente faz o movimento do Suriashi para frente e para trás rapidamente. Durante o Suriashi a gente não tira o pé do chão, né? Então, eu já ouvi um outro termo movimento correto que seria o Haya Suburi. Isso. Tem sido usado no Bunkyo, eu acho que alguns outros dojos aqui usam o Haya Suburi. O Haya é o kanji de rápido. Então é um suburi rápido. Então faz sentido, né? É você fazer o suburi rápido, você vai fazer pra frente e pra trás rápido também. Mas o mais usual é o Choyaku Suburi, que é saltando, mas o certo seria fazer sem saltar, né? Vai terminar o Taiso da Oyame. Nós fazemos Sonkyo. E é como se a gente tivesse o Urei inicial de trás pra frente, velho. A gente começa pelo Sonkyo, faz o Sogoni e termina com Shoumeni. E geralmente a pessoa do dojo mais velha, né, mais senpai, que não está do lado dos senseis, ela fala Seiretsu. O que seria Seiretsu? Seiretsu é formar a fila. Deixa eu procurar aqui o significado, como que tá no dicionário aqui. Achou Seiretsu? Tem Niretsu, né? O Seiretsu é perfilar. Formar daí uma linha. Entram alguns comandos, né? O primeiro, Shakuza. Em alguns lugares falam Seiza, né? Uhum. Mas sim. Também tem o mesmo sentido? Creio que sim. O Shakuza eu não achei. No dicionário também não tem o Shakuza. O Seiza é a forma de se sentar de joelhos, né? Eu acho que o normal, acho que se diz Seiza, né? Acho que de local para local se usa o Shakuza. Bom, a gente faz os Urei para o Shomen, para os senseis, e entre nós a gente nós não fazemos, né? Tem um Sogoni no Seiretsu. No começo do treino não, né? No primeiro Seiretsu a gente não faz. Isso é uma varia de dojo para dojo, né? Sim. Eu acho que é importante, você passou rápido aí da parte do Urei. Na hora do Shoumen Nirei, muitas vezes no Seiretsu se diz Shoumen ni Mukate Rei.
Shoumen ni mukaru é virar-se ao shoumen. O shoumen nirei, ele já teria esse significado sozinho, né? Mas o shoumen ni mukate é vire-se ao shoumen e depois tem o rei. Como no Seizai a gente tá de joelho sentado, pra a gente virar pro shoumen tem um movimento um pouco mais trabalhoso, né? Então, eu acho que por isso que normalmente nos seretsu usa esse shoumen ni mukate, porque você está sentado, não virado ao shoumen, e você tem que se virar totalmente ao shoumen. Em alguns locais, antes de você fazer o shoumeni, né, ou shinzen, se fala shisei o tadashite. Shisei... na verdade... Aí você... A explicação que você me deu, né? Shisei seria a postura, né? Shisei o... Aí seria de tadashi. Aí seria usada da forma imperativa, tadashikute. Tadashi é correto, né? Alinhar-se, ficar em posição Então, correta. na verdade, vamos voltar um pouquinho a fita aí. Porque, na verdade, antes da gente fazer o rei, a gente faz o mokuso, né? Que é o... É verdade. Que é a meditação. Então, a primeira coisa que a gente faz lá, ao fazer o Seiza, é fazer o mokuso. E para esse comando no mokuso, alguns dojos dão esse comando antes do mokuso, que é o Shisei o Tadashiku Shite. Que a frase completa é Shisei o Tadashiku Shite. Que é, como você comentou, Shisei é postura, Tadashi é correto, Shite é o imperativo de fazer. Então, faça uma postura correta. Ou seja, corrija uma postura. Esse é o significado da frase. E que, pela dificuldade da frase, da palavra, Tadashi Kushite, quando você vai gritar, muitos locais acho que encurtam a frase para Shisei Tadashite. Mas acho que é só, assim, para facilitar a falar. O correto seria Shisei Tadashi Kushite. E depois disso a gente faz o mokuso, que é a meditação. E um comentário que eu queria fazer, eu acho que já comentei com vocês aí durante os nossos pós-treinos, que eu acho que o Shisei Tadashi Kushite é uma frase que poderia ser retirada, né? Se for para pensar no treino do Kendo. Porque a partir do momento que você fez o Seiza, você já tem que estar com a postura correta. Né? Não é porque você vai fazer o Mokuso que você vai corrigir a postura, né? Então, a postura no Seiza, ele já é intrínseco ao Seiza. Então, eu acho, na minha opinião, que essa frase poderia ser retirada. Mas é uma opinião particular. O que você acha, Shimada? O Adrian sempre me comentou isso, né? Quando eu comecei no Kendo, o pessoal falava bastante. E no Bandeirantes, eu pelo menos, quando puxo o Seiretsu, já não falo mais. Por causa, como o Adrian explicou, a gente já tem que ter a postura, né? Então, como eu sou muitas vezes eu sou o senpai mais graduado do Bandeirantes, quando eu faço, eu não pronuncio mais, né? O Shisei, né? Pra corrigir a postura. Mas isso é uma opinião particular minha. Assim, cada dojo pode fazer do jeito que quer, né? Do jeito que acha mais correto, mas assim, pensando no princípio do Seiza, já não precisaria corrigir a postura. Então, por isso que eu acho que é uma frase repetitiva, não necessária durante esse processo como um todo. Certo. Mas assim, se outros senseis acham que isso aqui é necessário, simplesmente porque a maioria não toca com a postura correta, é uma outra questão. Daí vem o comando, né? Men Otsuke. Seria colocar o men, né? Só antes de chegar aí, quando a gente faz o Sensei Nirei, existe uma variação, né? Sensei Nirei, ele normalmente é dito quando é uma pessoa apenas, um sensei. Quando é um grupo de sensei, quando você vai apontar para um coletivo de sensei, e você usa o termo gata, tá? Sensei gata. Quando você fala sensei gata, é para aquele grupo de sensei que está ali à frente. Então, normalmente, quando só tem um sensei no dojo, no treino, você usa o sensei Nirei. Quando tem mais do que um, normalmente você usa o sensei gata Nirei. Pra estar de acordo com a gramática, né? Japonesa e tudo mais. Aí começou o treino, Shimada. Qual o primeiro movimento que a gente faz? Tateku Dasai. Brincadeira. O primeiro movimento que a gente faz é o Kirikashi, né? Kirikashi. Você brincou, Tateku Dasai. O que seria Tateku Dasai? Por favor, se levante. A forma mais educada de se falar, né? Eu já consegui dar uma deduzida. A gente faz o Kirikaeshi.
O que seria Kirikashi, literalmente? Queria cortar, né? Kaisu acho que é no sentido de inverter. Então por isso que você inverte da direita pra esquerda e da esquerda pra direita. Eu esqueci de uma coisinha. A gente se levanta e vai formar duplas, né? Em alguns locais fala. Como é que era mesmo? Aiteo Discutir. Tem lugar que fala niretsu. 2 filas, né? Tem lugar que fala niretsu, que é simplesmente 2 filas. Tem lugar que fala aiteo discutir. Aite é oponente, uma pessoa com quem você vai treinar. Tsukuru é formar, criar. Então, aiteo discutir é um imperativo de forme uma dupla. Eu acho legal falar Aiteo discutir. Aite é um termo que a gente usa bastante, né? Pô, quem foi seu Aite lá no exame? Meu Aite era fraco, meu Aite era forte. A gente tá é o oponente. Misturando, né, um japonês com português. O meu oponente era tal, o meu Aite era tal. E geralmente no treino a gente sempre começa fazendo Kihons. Mas eu literalmente não sei o que são Kihons. O que são Kihons? O termo Kihon? Eu penso que sejam movimentos básicos. Tá fugindo do termo literal? Deixa eu pegar aqui o kanji. O que você pensa, Shimada? O que você acha? É o movimento básico, fundamental, né? É a base fundamento, acho que tem a ver com fundamento, né? Isso. Ao pé da letra eu não consigo identificar o kanji do Kihon, mas Hon é a base, né? O kanji do Hon é moto, é base. Então, mas é a base, é o grupo básico de movimentos. Adriano, o kanji de Ki que tô vendo aqui é grupo, né? Grupo fundamental, acho. Pelo dicionário foi isso que eu entendi também. Kihon. É o grupo de movimentos fundamentais do Kendo. Isso aí. Eu achei como grupo também, mas eu achei meio estranho. Grupo básico, assim, algo nesse sentido. Eu coloquei aqui no termos, né? Durante o treino. Tem muita coisa. Acho que a gente tomaria muito tempo falando todos. Eu falei das distâncias das espadas, né? Do seu oponente. Toma, Isoku Ito, Nomai, Shikama, Nomai. Eu acho que quem tá aprendendo Kendo ou quer aprender vai se deparar com esses termos e também tem que pesquisar por si próprio. Acho que a gente não vai se aprofundar muito em literalmente dizer o que cada um é. A gente pode falar por cima. O que você toma? Então, passando então rápido, o Maai é um conceito, acho que todo mundo que treina Kendo precisa estudar porque cai nas provas, né? Nas provas escritas dos exames de graduação. Então, Maai é a distância. E que ela pode ser, conforme é dito lá no material, ele pode ser tanto físico quanto psicológico, né? Mas no caso quando a gente diz tomar, esse Mai, ele é um Mai físico. Então, to é de longe, de toi Mai. É um Mai longe. Então, é um Mai que você não alcança. Nenhum nem outro alcança o outro num movimento apenas. Esse é o toma. Sempre que a gente vai fazer o Sonkyo, a gente vai fazer na condição de toma, que equivale aí a cerca de 20 a 40 centímetros de ponta a ponta do Shinai. Né? Aí tem o Isoku Ito no Mae, que ao pé da letra é um passo, um golpe. É um Mae em que em um passo, né, um Fumikomi, um Oikomi, você alcança o oponente. Esse Isoku Ito no Mae, cada um tem o seu. Depende da sua altura, do comprimento das suas pernas, da sua explosão, da sua potência da perna, né? Aí você falou que dependendo do seu Fumikomi ou do seu Oikomi, você acerta o seu oponente. O que seria o Fumikomi ou Oikomi? Então, Fumikomi é a batida do pé. Para todos os golpes do Kendo em que a gente faz tanto indo para frente quanto para trás, a gente costuma bater o pé junto para aumentar a potência do golpe. Eu acho que é um dos movimentos mais difíceis do Kendo. Sim. De fazê-lo e de conseguir sincronizar ele com tudo, com golpe. Mas a gente vê a importância dele quando a gente vê, principalmente atletas japoneses lutando, a gente vê que a potência do golpe deles muito vem do Fumikomi. Vem de lá. O Fumikomi deles é muito forte. E você vê que a definição do golpe, ela parece, é muito mais aparente quando tem um Fumikomi firme. Tem uma explicação, acho que eu vi um vídeo no NHK, né, o NHK, aquele canal japonês, explicando do porquê que se faz o Fumikomi.
Aí ele dá uma explicação meio física de que se você tá com o Shinai nos braços e você impulsiona para frente o corpo rapidamente e de repente você para, que é o que definiria o Fumikomi, isso dá, pela inércia do movimento, aceleraria o Shinai para frente. Ele mostra lá, eu lembro de ter visto o cara pegando uma régua, essas réguas dobráveis, sabe? Que é usado em construção, que tem uma articulaçãozinha. Aí você levanta um bracinho assim, mexe a régua e para de repente. A própria inércia do movimento, ele faz a réguinha descer. Continuar o movimento. Articular e descer. Isso. Então essa que era a explicação física lá nesse vídeo que ele comenta, que passou no NHK. Então no momento que você dá o Fumikomi, você dá uma acelerada na ponta do Shinai, e junto com o movimento do braço, ele aumenta a potência da batida. É por isso que às vezes é bem evidente, nossa, o Fumikomi foi atrasado, ou foi adiantado. E isso reflete no golpe, né? Que a batida foi meio estranha, né? O golpe foi estranho. Aí você comentou das distâncias, né? Tomai, soco e tonomai, chikama no mai. Tem os tipos de... Chikai é perto, né? O oposto do toma. Daí a gente passaria pra um treino, talvez, de wazas. O que seria um wazas? Waza. Waza é técnica, né? O termo direto é a técnica. E daí ela se divide existem várias formas de técnica. E é interessante que você estava dando ontem o Keikoho no Bokuto. Ih, eu nem sei falar na ordem direito. Como é que é? Bokuto ni yoru Kendo Kihon Keikoho. E o primeiro é Men, Kote, Do, Tsuki. Seria um Shikake Waza, né? Ataque. Você inicia o ataque. Pum. Depois vem um Renzoku Waza, Kote Men. Renzoku. Sim, Renzoku é de sequência. Sequência. É o que muitas vezes é chamado de Nidan Uchi ou Sandan Uchi, que é... O Nidan seria o Kotemen, o Sandan Uchi seria, por exemplo, um Kotemen Do. Você liga vários golpes, né? Um atrás do outro. Depois o terceiro kata é interessante a gente entrou nessa questão agora. Esses Kihons vão começar a ser cobrados nos exames, né? Sim, a CBK mandou recentemente, se não me engano foi nessa semana, eu acho, um comunicado informando, né, a todos os dojos do Brasil de que no exame de IQ não serão mais cobrados os Kendo Kata 1 e 2 como eram antes. Serão cobrados agora esses Kihon Keikoho, que são 9 novos katas, né, que é de Kihon do Kendo. Num primeiro momento, acho que no semestre que vem, em agosto, vão cobrar só do 1 ao 3, no outro semestre do 1 ao 6 e depois do 1 ao 9. Então é importante aí que todos os dojos treinem esse Keikoho. Inclusive, espero que esse áudio chegue aí para muita gente para também atentar a essa questão. Porque como a gente está comentando, ele tem os fundamentos, né, dos wazas. Você entendeu o que é um Shikake Waza, Renzoku Waza, Harai Waza, o próximo seria Hiki Waza, Nuki Waza e aí por diante. Tem um Waza, todo mundo pode ter ouvido bastante aqui no programa, que é um Kaishido. Kaishido de Kote, né, que seria a contração de Debana Kote. O que seria um Kaishido? Shimada, você gosta desse golpe, né? Brincadeira, viu? Kaishi acho que é devolver, né? Contra-golpear. Então quando você defende realmente o main, né? Main Kaishi. Você defende o main e dá o do, né? E decote é que nem você falou, né? Debanacote. Você tem você sai que seria, pessoal, tradição legal que eu vejo é pegar no início do movimento, né? Na saída do adversário você tem o sentimento, o feeling, né? De pegar o kote dele na saída, né? No demanar, no começo do movimento de main dele, né? Debanar o azar. O Adrian caiu. Seria... Caiu. Kaishi seria aquele contra-golpe, né? A pessoa vem ter o main, contra-golpe. Pum! Você dá um do. Que você defende realmente, né? Que tem o Suriage, né? Que você escorrega, né? Ou Otoshi. Que Otoshi é que você bate realmente, você bate, né? Bate Otoshi. Main, Otoshi, main. Muito sensei dá, né? Main, Otoshi, main, assim. Golpe muito de alto nível, mas que vem a cabeça, né? Que nem você tinha comentando que tem esses golpes no
nesses katas novos que vão cair nos exames de Kyo aí. Keiko, como acho que foi dito durante o programa, é o treino. Mas eu sei que existem várias formas de Keiko e a gente ouve durante o treino. O que seria um Mitori Geiko? Então, o Mitori Geiko é... Mi é de olhar, né? De assistir. Então, a gente diz que até mesmo só de assistir também é um treinamento, né? Que você consegue avaliar os detalhes de outros movimentos e tentar adquirir esse conhecimento. Então, o Mitori Geiko é o treino assistido. Um Ju Geiko. Então, o Ju é de livre. Assim como é o Jiu-Jitsu, acho que é o mesmo. Se não estou errado, posso estar falando besteira. É o kanji de 10. Eu acho que é o mesmo. Não. É o kanji de livre. Então, o Ju Geiko é um treino livre. Geralmente, quando tem convidados, né, no dojo, eles ficam de moto, né? E a gente forma filas, né, pra treinar com quem você quiser. Ou com seu companheiro, ou com o sensei. E o Jigeiko, ou como você colocou, Gokakurenshu. Eu acho que na verdade, eu acho que o Jigeiko e Gokakurenshu são todos sinônimos para um mesmo treino. Que é esse treino livre com o intuito dos pares, das duplas, se desenvolverem juntos. Não é um treino, não é aquele treino definido, pré-definido, como por exemplo é o Kirikaeshi, Miyuchi. Não é aquele treino que quem está comandando define o que tem que fazer. Esses treinos de Jugeiko e Gokakurenshu é o treino de luta mesmo, que as duplas vão se formando e vão treinando entre eles. Esse Gokakurenshu, ele não é muito utilizado. Não é um termo muito comum de se ouvir. Um sensei que fala bastante é o... Isso aí. O Ibihara Sensei fala bastante. Aí ele fala assim, todo mundo fica... Hein? Como? Fica perdido, né? O que é pra fazer? Aí não, é de Geiko. Aí, tá. Tem o Mawari Geiko. Sim. O Kaku, na verdade, ele tem um significado um pouquinho mais profundo. Acho que acho que tem um sentido de elevar o nível dos dois. É o treino para elevação do nível dos dois, eu acho. Olha só. É um pouquinho mais profundo. A forma como você faz Keiko é diferente da forma como você faça um Shiai. Idealmente seriam iguais, né? Mas há uma mudança ali no Shiai. Porque a pessoa não quer levar o golpe. Então a gente costuma defender mais e recuar. Enquanto que no Keiko, como o Shimada comentou, né, no programa passado, para reparar bem como o Ibihara Sensei luta, né? Ele nunca recua. Né? Você tá fazendo Keiko com ele, ele quer se elevar, né? Então um jeito de elevar o seu nível seria nunca recuando. É sempre lutando para frente. Sim. Temos aqui Mawari Geiko. O Mawari é de giro, né? Todo mundo gira. E no fim, todo mundo luta com todo mundo. Que é bem comum lá no Seibukan. Eles marcam lá 2 minutos, dá 2 minutos e dá um Ippon Migi. O que seria Ippon Migi? Uma mudança à direita. É um passo à direita. Não seria o passo, né? Mas é uma posição à direita. Mas tem esse sentido, né? Dar um passo à direita. É mais do que um passo, né? Mas é nesse sentido de mudar você mudar a sua dupla indo uns passos à direita. Isso me lembra da dinâmica de treino, porque a gente às vezes pergunta, é Zen Ippon Migi ou não? Não é. Isso significa. Normalmente quando se diz Zen Ippon Migi é quando todo mundo vai girar um passo à direita. Ou seja, todas as duplas vão mudar, né? No caso em alguns dojos, quando mantém como motodachi os mais graduados, normalmente se diz o Koretsu Ippon Migi. Aí a gente já entrou em outro termo um pouco difícil de explicar, que é o Koretsu Zenretsu. Que é na verdade, deixa eu procurar o significado do Ko e do Zen, mas é a fila, o Zenretsu é a fila que fica no lado do Kamiza, o lado mais graduado, né? E o Koretsu, eu acho que é no sentido tem a ver de senpai, né? Rodar. Senpai, É o mesmo. Kohai, Koretsu. Ou seja, a fila dos mais
vividos e a fila dos mais novos. Vocês já ouviram falar do termo Rikitategeiko? Eu não. Não. Bom, eu vi um vídeo no YouTube de um cara que se chama Paul Shin, que ele comenta sobre o que é Rikitategeiko. Que eu consegui entender como se fosse um treino que alguém te puxa pra levar o seu nível. Se você é um Shodan e você tá lutando com um Nanadan, se ele tá como Nanadan, ele vai te destruir, né? Então ele só eleva um pouquinho o nível dele pra te manter com vontade, né, de treinar, com vontade de atacar e continuar crescendo. Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas Takahashi Sensei falava muito disso, né? De ter que, quando vai treinar o Keiko, tem que saber administrar seu nível para poder puxar o adversário, né? Puxar o adversário não, puxar seu parceiro de treino a crescer, né? Ele cresce muito mais rápido quando você fica acima dele, mas não muito acima, né? Mas não sabia que existia esse termo, não. Geralmente quem vai fazer eu também nunca ouvi. É alguém mais velho, né? Um sensei. Mas acho que deve ter o significado de puxar pra cima, né? De puxar, fazer o nível dele acima, né? Rapidinho, eu procurei o termo Zenretsu Koretsu. Pelo que eu entendi, ele é simplesmente a linha da frente e a linha de trás. O Zenretsu é fila da Koretsu. Que normalmente ele é definido para a fila que é do Kamiza, tá do lado do Kamiza, que é o lado dos mais graduados, e o Koretsu dos menos graduados. Mas acho que isso não existe um padrão, acho que cada dojo determina de um nome diferente. Mas aí quando a gente tá falando de Ippon-migi, né, e quando a gente quer que gire só o lado da fila dos menos graduados, normalmente a gente diz Koretsu e Ippon-migi. Então é a fila da frente, a fila de trás dá um passo à direita. E esse Zen, quando se fala Zen e Ippon-migi, não seria no sentido de tudo, todos? Todos. Isso. Não todos. Seria Zenretsu e Ippon-migi. Não, é um outro termo, outro kanji, outra palavra. Uhum. E tem um tipo de Keiko que acontece muito, geralmente depois de seminários, campeonatos e exames, que é o Godo-Yeiko. Vem de good? Vem de good, é isso? Eu acho que não, né? Mas acho que o significado é de treino de confraternização. Tem um termo aqui que eu coloquei, o Gashuku. Gashuku é treino intensivo, é um evento de vários dias. Lá no Japão, normalmente chega até 7 dias, eu acho. Normal ser de 5 dias. Que é treino intensivo, que as pessoas se juntam. Tipo, em inglês seria o training camp. No brasileiro, em português seria concentração, né? O pessoal vamos fazer a concentração. Isso, talvez no futebol seja usado esse termo, né? Isso. Que é as pessoas, os atletas se juntarem num espaço determinado e ficarem nesse período do Gashuku treinando entre eles e só treinando, né? Sem, por exemplo, voltar à sua vida normal. Não seria um Gashuku. Se eu, por exemplo, eu treinasse aqui todo dia, de manhã fosse em algum dojo, à noite no outro, no dia seguinte de manhã em um dojo e à noite no outro, isso não seria um Gashuku. Mesmo eu treinando várias vezes ao dia e de forma sequencial. Ele é um Gashuku quando as pessoas se juntam com a mesma finalidade que é treinar e só fazer isso, de forma concentrada. Campeonatos. A gente pode chamar de Taikai? Sim, Taikai, campeonato. Tem um significado de campeonato. Então quando o sensei fala, você vai no Taikai semana que vem, aí você já sabe o que responder, né? Você já sabe que é um campeonato. E você tem que responder sim. No Taikai a gente tem o termo da quadra, né? A gente chama de Shiai-jo. Local da luta, né? Shiai. O que é um Shiai? Shiai é uma competição. E Jo, né? Então local da competição. Competição. Durante a luta, o juiz dá alguns comandos, né? O Hajime, todo mundo já deve saber o que é. Yame, para parar. Quando acontece algum golpe, ele diz o nome do golpe e fala Ari, por exemplo. Men Ari, Kote Ari. O que seria Ari? É ter. Ocorreu, né? Ocorreu um Men, teve um Kote. Daí ele... e os campeonatos geralmente são determinados na regra de ser Sanbon Shobu. O que seria Sanbon Shobu? Melhor de 3. Melhor de 5, né, na verdade. Melhor de 3. É verdade, melhor de 3. Quando é Ippon Shobu, é uma luta que é melhor de 1, ou seja,
o famoso no passado no futebol, o Golden Goal, né? Que fez o ponto, ganhou. E no Sambon Shobo é o melhor de 3. Melhor de 3. Quem fizer 2 pontos já ganha no melhor de 3. E Pon Shobo também poderia ser chamado de Shinken Shobo? Não, eu acho que não. Assim, se fosse assim, Shinken Shobo, qualquer lugar valeria, né? Que espada verdadeira bateu, né? É que o Shinken, o termo Shinken, você pode ter 2 significados. Tem a espada de verdade, ou seja, katana. Tem o Shinken que é na seriedade. Também. Tem um outro kanji que significa, assim, fazer com seriedade. Mas eu acho que um Sambon Shobo pode ser um Shinken Shobo. Depende da forma como você leva o Shiai, né? Mas é que tem o outro lado que as pessoas comentam, que no Sambon Shobo você pode tomar um ponto e ainda virar e ganhar. Que se fosse uma espada de verdade, você teria morrido no primeiro ponto. Eu acho que tem esse significado também, mas eu acho que quem define como quem tá fazendo ou não um Shinken Shobo é o atleta. E o atleta geralmente é chamado de quê? Ele é o famoso Senshi. Também tem um outro nome, Kenshi. Kenshi é o atleta que quem pratica Kendo. Isso. Senshu, ele é para qualquer arte, qualquer esporte, um atleta é Senshu, é um Senshu. É interessante, porque às vezes o Ibihara Sensei mesmo fala, agora tudo faz sentido. Durante as lutas, o que a gente pode comentar? Hansoku. O Setsu gosta de dar Hansoku, né? Caramba. É um movimentinho da mão dele. Verdade. Hansoku seria falta, né? Quando o atleta comete alguma infração. Sim. Sair da quadra, derrubar o Shinai. Bom, leiam o livro de regras. Cometer atos de não fair play. E quando tem uma reunião, né, os chimpanzés falam Gogi. Sim. Bom, acho que não dá pra dizer literalmente o que é, a gente teria que se aprofundar muito, mas você sabendo associar a palavra ao que acontece, já tá de bom tamanho. Eu acho que o primeiro passo é isso, né? Acho que você, de tanto ouvir repetidamente, você vai saber o que significa aquilo lá. Mas no livro aqui não tem Gogi. Deixa eu ver se tem na parte do Shiai. Tem aqui, na parte do Shiai. O Gogi está descrito como um ato de parar a luta e entre os árbitros para definir alguma coisa durante o Shiai. Tem uns outros comandos, né, que o juiz dá. Aconteceu o primeiro ponto. Em vez de ele iniciar a luta dizendo, isso aqui já é um podcast teórico aí para quem quiser aprender a ser chimpan, né? Chimpan, o que é chimpan? Chimpan é juiz, o árbitro, né? O juiz ocorreu um primeiro ponto, tá 1-0. Em vez de ele iniciar a luta dizendo Hajime, ele fala Nihonme, né? Vai disputar o segundo golpe. Se o adversário pode empatar ou o adversário fazer o seu segundo ponto e encerrar a luta. Caso haja empate, né, 1-1, ele para a luta e inicia falando Shobo. Shobo seria a decisão. Tô errado. Quando ocorre a definição da luta, né, o adversário ganha de 2-0 ou de 2-1, ou pelo tempo, né, o juiz fala Shobori. Bom, aí pela associação de palavras as pessoas já devem estar entendendo o que aconteceu. Aconteceu a decisão e acabou a luta e a pessoa faz Sonkyo, guarda a espada e vai embora. Às vezes eu acho que as pessoas ficam esperando você dizer Sonkyo. Acho que isso acontece só quando é o primeiro campeonato, né? Isso. Acho que numa segunda experiência ele já consegue associar essas coisas. Mas nem sempre acaba em vitória, né? Às vezes tem o empate. O juiz anuncia, como é que é, Ada? Kiwake. E tem uma outra situação de luta em que você entra na prorrogação, né? O juiz dá o outro comando pra iniciar a luta e falar Encho. Isso, Encho é a prorrogação. Encho, sim. Hajime, Messi é a prorrogação. E tem campeonatos que a decisão é dos juízes, né? A luta pode estar empatada, mas os juízes decidem quem foi o mais combativo, lutou melhor, teve mais chances de dar um ippon, ou quase deu um ippon, que seria o hantei, decisão por hantei. Sim, hantei, os árbitros todos têm que estar preparados para já dar a sua decisão. Bom, ainda continuando falando sobre Taikai, né, campeonatos, acho que tem as posições da equipe, né, dos 5 competidores, que são definidos, né, cada um tem um nome. Então quando a gente fala Senpo, o Senpo é o primeiro competidor a lutar.
o Jiho, o segundo competidor. Chuken, do meio, né, o terceiro. Fukusho, o quarto. E Taisho, o capitão. Então, se você ouvir a gente falando sobre Senpou, Jiho, Chuken, Fukusho, Taisho, a gente tá falando sobre as posições dos competidores quando lutam por equipes. Isso leva um tempo pra decorar, né? Na verdade, o Chuken é simples, né? Porque ele é o meio, né? O atleta do meio. Chu de meio. O mesmo Chu do Chudan. Uhum. E Taisho também acho que todo mundo grava rapidinho, né? Que é capitão. E é só lembrar que, na verdade, Fukusho, ele é um termo reduzido de Fuku Taisho. Que Fuku é vice. Então, Fuku Taisho é o vice-capitão. Então, é o penúltimo. Aí o Senpou Jiho não tenho nenhuma outra dica pra guardar facilmente. Você pensa, o Senpou é o doido. O doido é quem? É sempre o primeiro. Porque é o geralmente... doido, é o cara que apresenta a equipe, né? Se você coloca um Senpou que é muito apático, ele não motiva, né? Por isso que geralmente as pessoas colocam as pessoas que têm mais energia de Senpou, né? Representando ali. Isso. Você abre a jaula assim e sai o Senpou pra lutar. Algo do tipo. Shimada, você é o Senpou? Eu não sei. Ultimamente eu tinha saído de Senpou, mas no campeonato agora eu não sei o que o Adrian bolou aí. Vamos falar sobre... antes das comidinhas e do Birudo, de festa, acho que tem alguns conceitos, né? Uns termos que a gente sempre ouve. Né? Seme. Você tem que ter seme ali na luta, pô. Nossa. Tem que fazer seme. Que é essa droga de seme? É um conceito bem complicado. E seme acho que é o objeto de estudo do começo ao final da vida do Kendo. Ele é o ato de pressionar o oponente. Não obrigatoriamente ofensivamente, né? Mas pressionar no sentido do oponente se sentir, pode ser inferior, pode ser incapaz ou impotente. Pode ser impotente, mas também pode ser, por outro lado, a falsa noção de potência. Lógico. Você abre, né? Você instiga ele. Faz parte do CM você estimular o oponente a te atacar para você usar disso como uma oportunidade para dar um de azar, por exemplo. Então é o objeto de estudo mesmo, assim, de como você controlar. Kendo não é simplesmente acertar o oponente, né? É você dominar o oponente. Então o CM acho que é o que define isso. Nota do editor. A última parte do Faito foi perdida pelo editor. A conversa se seguiu falando sobre Tame e Kikentai no Ichi. Entramos nos assuntos das comidinhas, que o Shimada tanto gosta, mas infelizmente vocês não vão poder ouvir. Falamos um pouquinho sobre os tipos de festas, mas eu acho que esses assuntos nós podemos abordar em outros programas. Eu peço desculpas à audiência e aos convidados por ter perdido essa parte. E eu quero agradecer aos convidados pela participação e também pela audiência e os comentários que eu tenho recebido no Faito Podcast. E a gente se vê no próximo programa. Câmbio. Porra, é. Droga, eu tô com o nariz ruim. Idiom, tem? Eu tenho rinite, tá ruim. Então... Muita cachaça, né? Só nós três. Dois, sei lá. Então, a ideia é seguir, né? Nossa, você veio uma voz de mulher, parecia. Deu um problema na voz? Uhum. A gente começa falando... Essa ordem tá legal pra vocês? O que vocês acham? Meu filho, eu vou falar da comida só, velho. Você vai acrescentando aí, você vai escrevendo. Eu tô brincando, velho. Poxa, tem um montão de coisa aqui que é difícil, velho. Mas não é nada assim
Você nunca ouviu falar, né? Não, a maioria eu já ouvi falar, lógico. Se... Saber explicar isso aí é foda. Uhum. Você tem que Tá fazer meio... A internet de alguém aí... A internet de alguém aí tá meio ruim. Não sei se é... Tá Talvez seja a minha, mas... Eu tô ouvindo a voz de vocês cortado. bem... Cortado, meio, às vezes, robotizado. Assim. Pera aí que eu vou pra sala que lá o sinal é mais forte.